Gostaria de registrar a seguinte presença. Excelentíssimo senhor juiz federal Edmundo Franca, presidente da Amajum e diretor do IMB. Bem, dando início à apresentação do painel 1, a repercussão da reforma tributária na logística de transporte e nas relações de seguro, com prazer convidamos ao palco o doutor Alexandre Aires para mediar o painel. E os seguintes palestrantes: doutor Cláudio Carneiro, professor da EMERGE e da FGV. Professor Petrúcio Malafaia, advogado e defensor público de classe especial da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. E o doutor Felipe da Costa Coelho, presidente do Sindicarga. Podem se acomodar, por gentileza. E o doutor Alexandre Aires, que é o nosso mediador, ele é diretor jurídico e secretário-geral do Sindicarga e presidente da Comissão de Transporte e Logística da OAB Rio de Janeiro. Por favor, sua palavra. Muito obrigado, muito bom dia a todos. Gostaria de iniciar agradecendo imensamente pelo carinho, pela confiança no Instituto dos Magistrados, nosso IMB e nosso presidente, desembargador Jean Saad. Eu não posso aceitar, desembargador, esse mérito de ter administrado esse evento coordenado sozinho. O senhor foi, com certeza, uma pedra fundamental na gestão desse evento, porque toda vez que a gente precisava movimentar para algum lado, ligava, presidente, tem alguma coisa acontecendo, o presidente resolvia em poucos instantes. Então, presidente Jean, isso é obra do senhor, da sua presidência, e eu aqui, como humilde amigo, gostaria de dividir com o senhor, com toda a equipe IMB, que foi incansável na gestão desse evento, com toda a equipe Sindicarga, que foi incansável na gestão desse evento, e realmente a gente conseguiu ali unir as comunicações, né, as duas comunicações das duas instituições, e fizeram esse evento estar tão bonito como está hoje. Agradeço ainda a presença de todos. Hoje, dia dos namorados, né, dia 12 de junho, eu vou agradecer a presença de todas as mulheres, agradecendo a minha esposa, minha eterna namorada, está ali, Patrícia Aires, e a todos os presentes também. Sem mais delongas, né, eu vou passar a palavra primeiro ao nosso querido amigo, professor doutor Cláudio Carneiro, que é advogado, que é professor doutor, mestre em Direito pela Universidade de Salamanca, e também presidente da Comissão de Ensino Jurídico, onde eu tenho o prazer de ser vice-presidente, né, naquela comissão de tamanha importância, que inclusive é uma comissão complicada, né, porque é lá na Comissão de Ensino Jurídico que recebemos os pedidos das universidades para dizer ou não se aquela universidade está dentro dos padrões para ensinar direito. Então, não é muito simples o trabalho desta comissão, e está sob a presidência do nosso professor Cláudio Carneiro. O professor Cláudio Carneiro falará sobre o tema Compliance e Governança de Dados, a logística na era da fiscalização digital. Né? E lembrando aqui que no nosso setor, né, presidente Felipe, nós temos a obrigação de ensinar um motorista e um ajudante a carregar documentos tributários, que não é nada muito fácil, em suas mãos, pelo Brasil inteiro, e se apresentar para a fiscalização, né, um auditor fiscal que o recebe muitas vezes nas barreiras fiscais, e esse motorista tem que estar pronto para entregar documentos fiscais e explicar, né, alguma eventual divergência ou inconsistência ou dúvida que ali tenha. Então, eu acho que a palestra do professor Cláudio Carneiro vai ser muito esclarecedora. E, sem mais delongas, professor Cláudio, muito obrigado pela sua presença, meu querido amigo, meu querido irmão. Passo a palavra a Vossa Excelência. Senhoras e senhores, muito bom dia. Antes eu queria pedir, está disponível aí? Eu preparei uma apresentação. Eu queria, primeiro, parabenizar o IMB, faço na figura do desembargador Jean, pela organização do evento, juntamente com meu querido amigo, meu irmão, doutor Alexandre Aires, diretor jurídico do Sindicarga, e também ao presidente Felipe, que compõe aqui a mesa, cumprimentar meus colegas aqui de mesa, além do nosso presidente aqui, doutor Alexandre Aires, doutor Petrúcio, amigo de longa data, aí, que nos
estamos sempre juntos na Emerge, e também ao presidente do Sindicarga, Dr. Felipe, e todos os desembargadores e demais profissionais da área jurídica e também de outras áreas. Para mim é uma honra muito grande estar aqui, não só para debater uma temática que está incomodando a todos nós, incomodando no sentido de atualização, que é a reforma tributária. E eu preparei essa apresentação, já está disponível? Não? Tá? Bom, a gente vai falar sobre o compliance e governança de dados e a logística na era digital. E aí, a primeira pergunta que a gente começa trabalhando, se a empresa está preparada para provar digitalmente que opera em conformidade. Eu tenho a honra de representar a delegação brasileira na elaboração das normas ISO, que é as normas da International Standardization Organization. E uma dessas normas, que leva aproximadamente 4 anos de demandas globais com 40 países, é exatamente a ISO 37301, que é a norma que fala sobre conformidade. Então, esse tripé, governança, compliance e gestão de risco, o Risk Assessment, que inclusive foi uma das abordagens da palestra de abertura do desembargador William Douglas, um querido amigo também, ela agora tem assumido essa expressão conformidade, tanto que essa norma ela fala sistema de gestão de conformidade. Então, hoje eu procurei abordar esse tripé de forma bem rápida, dentro da nossa disponibilidade de tempo. E o que é importante hoje, né, é que essa fiscalização, a fiscalização não só das normas propriamente ditas, né, dos documentos, mas também da estrutura organizacional da própria empresa ou do próprio segmento, porque essa norma internacional, e eu uso ela como base porque, por exemplo, numa auditoria de conformidade, é essa nomenclatura padronizada que é utilizada, né? Então, organização significa, para a norma, todas aquelas pessoas jurídicas, independentemente da sua constituição, se pública, privada, se grande, se pequena, se microempresa, enfim, todas elas são chamadas de organização. Então, agora, a partir de agora, ao invés de eu usar a expressão empresa, eu vou usar a expressão organização com esse significado para abranger o maior número possível de pessoas jurídicas. E aí, nesse ambiente digital, nós tivemos ao longo do tempo, né, uma transformação muito significativa do ambiente do papel, que acredito que, pelo menos, a grande maioria de nós aqui pegou, né, o papel, e agora a gente está tendo uma transformação digital, onde o próprio SPED, que é o Sistema Público de Escrituração Digital, é pautado num tripé: a nota fiscal eletrônica, a escrituração contábil digital, a escrituração fiscal digital, e dentro dessa sistemática de revolução digital, que já vem ao longo do tempo, aí entra em cena a reforma tributária, onde faz-se necessário a modificação de muitos documentos, de muitas estruturas. E aí a gente acaba, presidente, entrando em algumas dores de determinados segmentos, como, por exemplo, o próprio sistema tecnológico não está preparado, não por uma questão de competência, mas por uma questão de tempo suficiente para adaptar a essas novas normas, de você ter tempo hábil para cumprir a legislação, de modo a que esse sistema inclua nesse modelo de monitoramento e de estar apto à fiscalização, para que esse documento esteja compatível de controle. Então, a legislação, muitas vezes, ela não está adequada para e passo com essa necessidade, com essa dor. Aí, muitas vezes, cria-se obrigações acessórias em que as empresas não estão em condições, não por uma questão de competência, mas por uma questão de tempo hábil, para se adaptar, inclusive, sob o ponto de vista tecnológico, para fazer cumprir aquela obrigação. E isso, a legislação ela tem que estabelecer pelo menos um prazo mínimo. E essa sensibilidade o legislador tem que ter, não só o legislador, porque as obrigações acessórias no campo tributário elas podem ser instituídas por atos administrativos normativos, não necessariamente por lei. Então,
o administrador público também tem que ter essa sensibilidade de que determinadas obrigações acessórias não podem vigorar imediatamente. Há um tempo hábil para essa adaptação. Então, por isso, se falar em compliance, em governança e gerenciamento de risco, não é só falar de norma, não é só falar de legislação, é falar de segurança jurídica, que foi exatamente a abertura ali do nosso querido desembargador William Douglas, que atacou uma dor fundamental do segmento, né? Aliás, várias dores fundamentais do segmento. Então, a gente precisa falar de operação, de sistema, de cadastro, mas principalmente de prevenção, monitoramento, correção. E para isso a gente precisa de criar registros, evidências, até para que, no momento de uma autuação, que muitas vezes ela é, ao nosso sentir, como advogados tributaristas, indevida, o próprio contribuinte ele tem a condição de fazer prova dessa materialidade numa defesa, porque senão você fica com uma presunção de legitimidade, com uma presunção de fé pública, com uma presunção de legalidade. Se o contribuinte ele não tem uma prova pré-constituída para fazer essa defesa, prevalece uma autuação, mesmo se sabendo que aquilo, sob o ponto de vista jurídico, careceria de um aprofundamento. E aí, a ausência da prova, todos nós conhecemos isso bem, a ausência da prova faz com que aquela defesa seja julgada improcedente. Então, a capacidade de responder à fiscalização com rapidez, consistência e evitar o quê? Evitar as autuações, porque isso não compõe o preço propriamente dito, né? A gente não pode estipular preço baseado na autuação, mas a autuação diminui a margem de lucro. Não é? E isso é uma dor significativa, porque é todo um setor econômico que, pela sua própria atividade, visa um intuito lucrativo, senão você tem autuações astronômicas, e a gente está acostumado a ver situações por causa de centavos, né, que não consta no documento, e a autuação ela é significativa por causa de 3 centavos, como eu já peguei um processo, e o Aires pegou um de 10 centavos. Então, não é concebível atualmente uma situação dessa por um erro material de documentos, né? Então, a nova era da fiscalização digital, nós tínhamos o antes e o depois. E o antes, todos nós conhecíamos e estamos vivendo essa transformação cada vez mais veloz. E me alerta aí, por favor, Aires. A conferência manual, a autuação concentrada no momento da abordagem. E hoje nós temos a validação eletrônica, a integração entre bases, e essa responsabilização por inconsistência de documentos é o que a gente estava falando agora. A inconsistência ela não precisa ser significativa. A inconsistência por 3 centavos ela está caracterizada. Uma inconsistência por 10 centavos ela está caracterizada. Isso não é razoável. Isso não preenche a razoabilidade jurídica se o recolhimento tributário está em conformidade. É uma questão minimamente de fiscalização documental que não afeta a arrecadação e de longe passa por algum tipo de fraude ou algum tipo de iniciativa de não querer recolher tributo. Então, isso a gente bate nessa tecla já há muito tempo, já são, né, quase 3 décadas trabalhando com isso, e a gente não consegue entender por que também não há essas modificações. Então, esses documentos, esses códigos, por exemplo, o CIOT, a gente sabe que é uma grande dor aí, por isso que eu falei da questão da anterioridade, da necessidade de se dar um prazo para que as organizações elas se adequem, e aí a gente não está falando de recolhimento tributário, a gente está falando de uma obrigação acessória, de um documento que serve para efeitos de fiscalização. Então, esse, vamos chamar de movimento, ele fica ainda muito mais claro com o compartilhamento dessas informações, e algumas organizações ainda têm um fator extra, que é
uma regulação externa ou uma interferência externa, como, por exemplo, as agências reguladoras. E isso é um risco maior. Por quê? Porque muitas vezes se prepara um planejamento, se tem um planejamento estratégico, um planejamento fiscal, uma conformidade fiscal, mas essa atividade externa ela cria um documento, uma obrigação acessória e passa a implementar de forma imediata, e isso quebra todo o planejamento estratégico, isso quebra todo a conformidade fiscal, e muitas vezes não se tem um tempo hábil para que isso possa ser implementado. Então, em outras palavras, o erro operacional ele vira um sinal digital, porque os sistemas hoje eles estão cada vez mais aptos, sobretudo com a inteligência artificial, para se detectar com uma velocidade relâmpago uma inconsistência documental. Então, esse tripé que eu chamo de GRC, que é a governança, o risk assessment e o compliance, que é o gerenciamento do risco, se a gente está falando de situações que podem gerar uma autuação, identificamos um risco. E se a gente identifica esse risco, vem a segunda etapa, que é como gerenciá-lo, né? O gerenciamento de risco é em várias áreas, não só no segmento de transporte e logística, em várias áreas, inclusive muito significativo em operações policiais. Então, nessa nova era da fiscalização digital da logística, a conformidade, que é hoje o grande guarda-chuva, deixou de ser apenas uma questão propriamente jurídica e passa a ser uma questão de qualidade de dados, disciplina operacional e, principalmente, para nós, advogados, mas, sobretudo, profissionais do direito, a qualidade da prova. A gente ter condições de criar evidências que representem a realidade dos fatos, e não a forma se sobrepondo à matéria ou ao conteúdo. E a reforma tributária, mas aí depois os nossos amigos aqui vão falar de forma mais detalhista sobre a reforma no segmento, a reforma tributária traz muitas situações que hoje nós temos um quebra-cabeça, né, que ainda não está totalmente encaixado. Só para que os senhores e senhoras tenham uma ideia, nós tivemos a Lei Complementar 214, que é uma lei recente, com mais de 500 artigos na área tributária, e logo em seguida nós tivemos a 225, e logo em seguida nós tivemos a Lei Complementar 227, que também, com uma quantidade significativa de artigos, que alterou 70 artigos da recém-criada 214. Quer dizer, é difícil a gente conseguir estabelecer uma segurança jurídica numa modificação legislativa que cria uma série de obrigações que geram autuações. Essa que é a grande questão. Porque se fosse simplesmente uma obrigação cujo inadimplemento gerasse responsabilidade para a própria organização somente, até se aceitaria, embora não deveria ser assim. Mas, para além disso, ainda gera uma autuação. E, muitas vezes, muito significativa, porque a gente sabe que uma obrigação principal de 2 mil vira 5, né? 100 mil vira 300, e por aí vai, né? Então, o compliance visa responder essa pergunta: estamos cumprindo a lei, as regras regulatórias e os controles internos? Então, o que a gente precisa focar? Na organização, na previsibilidade e, principalmente, na geração de evidências para auditorias, auditorias da própria organização e auditorias das receitas respectivas, municipal, estadual e federal. E tudo isso envolve essa relação que a gente chama de stakeholders, que são todas as partes interessadas nesse processo. Hoje não mais somente o jurídico, mas o financeiro, a operação, o TI, o RH, a segurança, que é uma dor também que o segmento sofre, né, em razão de roubo de carga. Então, esse evento ele é importante para a gente atacar as dores do segmento. Então, é importante a gente ter os processos claros,
né, quem contrata, quem cadastra, e que a gente chama, dentro da política interna de competências, né, registros e evidências, porque hoje tudo deixa rastro. Então, a fiscalização ela vai... Está com o documento? Tá. Ele é compatível sob o ponto de vista formal? Tá. Se não tiver o documento, aí não tem nem o que explicar. E se tiver o documento, ele tem que ter consistência. Então, são vários segmentos. Já a governança de dados, a gente já responde outra pergunta. Os dados que sustentam essa conformidade anterior, eles são confiáveis? Eles são íntegros? Eles são protegidos? Eles são rastreáveis? Então, a governança ela está num patamar um pouco acima de estruturação. E, na prática, uma empresa ou uma organização, ela pode até querer estar em conformidade, mas, por exemplo, se esse cadastro estiver errado, estou terminando, se esse cadastro estiver errado, na era digital, cumprir e provar passa a ser a mesma coisa. Então, se a gente não prova o que tem, é um risco que é o apetite de risco que gera o binômio impacto e probabilidade. Passando adiante, então, para a gente seguir para o final, o gerenciamento de risco ele é pautado nesse tripé: identificar, avaliar e mitigar. E qual a importância disso? O monitoramento. Então, mitigar é exatamente essa questão. E muitas vezes a mitigação desse risco ela é via judicial, como o próprio Sindicarga fez aí, impetrando o mandado de segurança para algumas determinadas situações, como o CIOT, por exemplo. E aí, garantir, tudo isso visa, né, para a gente caminhar para a conclusão, a segurança do motorista, a segurança da mercadoria, a segurança do serviço, mas o objetivo principal, diminuir prejuízos financeiros, operacionais e com foco estratégico nessas 4 situações aqui, que é a prevenção dos sinistros, o monitoramento ativo, o due diligence e o cumprimento de normas. E aqui estão os 4 elementos de uma forma detalhada. Então, nós temos as estratégias como criação de um plano de gestão de risco, o uso de tecnologias como o rastreamento, GPS, isca de carga, telemetria para acompanhar a frota em tempo real, o due diligence, que é a verificação dos antecedentes históricos de motoristas, profissionais, para evitar fraudes, e hoje a questão da criminalidade se inserindo em determinados segmentos, o due diligence passa a ser muito importante. E, finalmente, o cumprimento das normas e o atendimento das exigências legais. Isso é chovendo molhado. A gente sabe, desde o primeiro período de direito, que ninguém é lícito, é legal, o desconhecimento de uma norma jurídica. E, por fim, os riscos e oportunidades. Tudo isso que nós falamos aqui, para ser bem sucinto, afeta uma coisa que é importantíssima, que todos nós temos no nosso CPF e toda empresa tem no seu CNPJ, que é o risco reputacional. E o risco reputacional, ele, uma vez quebrado, é difícil de se reconstituir. E, além disso, as resoluções publicadas a partir dessa data criam situações, e muitas vezes onerosas para aquela organização, como vinculação de CIOT, de MDFE, e por aí vai. Então, senhoras e senhores, essa era a minha contribuição inicial para a gente debater. Eu queria mais uma vez agradecer ao IMB, ao Sindicarga, meu querido amigo diretor do Sindicarga, doutor Alexandre Aires, e mais uma vez uma alegria e uma honra participar desse evento. Muito obrigado.